Fala galera, estamos de volta, continuar aqui nossas formas de regionalizar o mundo, né? Sobretudo destacando os aspectos socioeconômicos, né? Já matamos aqui, ó, a primeira análise, já matamos aqui a segunda análise, agora a gente vai para desigualdades, né, do IDH. Então, antes de a gente conhecer o IDH, né, como finalizei, né, o vídeo passado, o Índice de Desenvolvimento Humano, a gente precisa entender, né, resgatar o que a gente estava vendo. Cara, crescimento econômico não significa desenvolvimento socioeconômico. Então, percebam por lá na análise desse mapa que o PIB, muito menos o PIB per capita, eles conseguem chegar próximos de uma realidade, né, em relação ao desenvolvimento econômico das nações. Reparem que são dados ilusórios. Peguem, por exemplo, na análise dessas legendas que você consegue perceber. Você consegue claramente perceber o Brasil. Hoje, por exemplo, o Brasil, só para a gente começar a analisar. Em termos, né, de economia, é a nona economia do mundo, né? Possivelmente até o final do ano chega a 10ª economia, tá perdendo cada vez mais, né, no ranqueamento econômico. Em relação ao IDH, o Brasil está na 79ª posição. Olha o distanciamento. Nona economia para 79ª posição. Olha o distanciamento entre crescimento econômico e desenvolvimento socioeconômico. Estão percebendo isso? Tá bom? Então, esse mapa aqui, a análise desse mapa, deixa claro essas desigualdades no planeta. Dentro desse aspecto, né, nos anos 80, estudos, né, foram feitos, mas com destaque, né, para esses dois aqui. Né? Nós temos aqui um paquistanês, não me peçam para falar o nome dele, né, com a colaboração de um indiano, tá? Né, o paquistanês está aqui, ó, não me peço falar o nome dele, muito menos, né, do indiano. E eles começaram a desenvolver um aspecto nos anos 80, né, com um olhar diferenciado, com base, né, em aspectos contraditórios como esse. Reparem, por exemplo, né, nesse primeiro mapa aqui, que mostra justamente os fluxos comerciais no início do século XXI. Reparem, né, que é um reflexo, né, já que eles já estavam analisando, já de um mundo que se apresentava nos anos 80. Olha a relação centro-periferia, como que é muito forte nesses aspectos. Reparem, por exemplo, no direcionamento das setas e, ao mesmo tempo, na espessura das mesmas. Reparem como as setas mais espessas, né, de maior espessura, elas relacionam-se a países, né, como Canadá e Estados Unidos, né, como porções da Europa Ocidental, como Japão, como China. Tá? Reparem bem como há uma lógica de centro-periferia. Tá bom? Ao mesmo tempo, reparem como os países subdesenvolvidos, eles são muito mais dependentes da exportação, né? Da relação comercial de fora do que, por exemplo, da relação comercial regional. Obviamente, são países, né, subdesenvolvidos, são muito mais competidores do que países que vão se complementar. Porque são países que, ao longo do desenvolvimento da DIT, eles assumiram patamares, né, de dominação, patamares, né, de dependência, e a prioridade e a dependência do setor primário é muito forte. Então percebam isso, tá? Certo? Então o PIB não se reflete no índice de desenvolvimento econômico. Olha como que se aprofunda. O avanço da globalização significou o avanço também das desigualdades entre os países, as regiões, as pessoas. Então nós temos um aprofundamento do abismo socioeconômico entre o mundo, tá certo? Então o PIB per capita não dava conta, né, de entender isso, certo? Repare, por exemplo, os países dependentes da exportação primária. Olha como que esses países estão principalmente concentrados naquela porção sul socioeconômica, naquele conflito norte-sul. São os países, né, periféricos e semiperiféricos do sistema capitalista. Reparem. Olha que contradição. Países, né, subdesenvolvidos que produzem muito no setor primário, mas são países que também se destacam no mapa da fome. O mapa da fome, né, é justamente aquele... Quem faz parte do mapa da fome são justamente aqueles países que apresentam mais de 5% da sua população passando fome. Então, o mapa da fome representa um problema estrutural, ou seja, não é algo apenas conjuntural, não é apenas agora, é algo, né, que vem sendo construído, aprofundado, né, ao longo da inserção dos países nesse sistema mundo desigual. O Brasil, infelizmente, já tinha saído do mapa da fome no início do século XXI, voltou ao mapa da fome. E o Brasil é um dos grandes produtores e exportadores primários. Que análise você faz? Que o PIB per capita não dá conta. Porque é uma produção primária de monoculturas, como a soja, por exemplo, aqui no Brasil, voltadas para atender o cenário externo, voltadas para serem utilizadas como matéria-prima para ração animal,
Então a soja não é para alimentar a população. Cada vez mais o Brasil produz monoculturas de exportação e cada vez mais, né, a gente favorece um pequeno número de empresas, um pequeno número de empresários agrícolas, inclusive de multinacionais. É o agronegócio dominando o cenário. Muitos concursos públicos exigem, né, essa relação política chamada bancária ruralista, né, um conjunto de deputados, um conjunto, né, de congressistas que são representantes diretos do agronegócio, de grandes empresas ligados à mineração, grandes empresários ligados à produção de agricultura de exportação, grandes pecuaristas. Reparem que o Brasil é o maior exportador de carne bovina. Estão percebendo isso? A carne no Brasil só fica um pouco mais barata, ou seja, cai de preço quando as exportações elas não estão tão bem como estavam em momentos anteriores. Reparem isso. Como que você explica países africanos com uma população passando fome, são grandes exportadores primários? Ao mesmo tempo que você moderniza o campo, você conserva a fome, a concentração de renda, a concentração de terras, né, a chamada concentração fundiária, as desigualdades de acesso à terra. Cada vez mais a gente come alimentos com menor qualidade, enquanto Canadá, enquanto países europeus, enquanto Austrália, Nova Zelândia, Japão, alguns outros países asiáticos aumentam as barreiras sanitárias, exigindo cada vez mais produtos com melhor qualidade, produtos orgânicos, produtos, né, que não utilizem determinados tipos de componentes químicos. Cada vez mais você aumenta a necessidade porque eles entendem que isso é uma segurança, inclusive, da saúde. É uma forma, inclusive, de reduzir custos, né, na saúde, de melhorar a qualidade de vida. O Brasil está liberando cada vez mais agrotóxicos, como outros países. O Brasil hoje é o país que mais desmata. O Brasil hoje é o país que mais usa agrotóxicos. Repare como as questões querem que você insira o Brasil nesse cenário internacional. E como o Brasil está extremamente, né, num patamar contraditório em relação ao ritmo das principais potências. Isso é um claro exemplo de subdesenvolvimento. Um desenvolvimento social muito aquém do desenvolvimento econômico, tá certo? Você consegue perceber claramente isso. Certo? A gente consegue perceber esse processo de dependência tecnológica muito forte. E com isso você consegue imaginar isso. Ó. Reparem, como o desenvolvimento industrial também é contraditório. Por que isso, Rômulo? Porque a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, sobretudo a partir dos anos 70, com grande volume, né, nas últimas décadas, cara, cada vez mais os países estão vivendo uma era, os países centrais, obviamente, estão vivendo uma era pós-industrial. O interessante para ele não é produzir o produto físico. Então, por exemplo, o seu celular, se você pegar aí, ele é pensado muitas vezes no Vale do Silício. Ele é desenvolvido, ele é projetado, o protótipo dele é apresentado, ele é financiado em grandes tecnopolos, como no Vale do Silício, como em porções da China, como em porções da Índia, como na Alemanha, como em outros países europeus. Mas ele é produzido aonde? Ele é montado aonde? Dentro de uma chamada fábrica global, num processo, né, de descentralização produtiva. Então as grandes empresas vão em busca de melhores condições produtivas, mão de obra mais barata, auxílios fiscais, ajudas tributárias, né, doação de terreno, né, as empresas pagam a luz muito barata, pagam a água muito barata, ou seja, tem isenções de vários tributos. Então o seu produto é produzido em várias partes do mundo. Aí você pega lá, por exemplo, seu produto lá, né, que é pensado no Vale do Silício, mas é produzido na China. Ele é desenvolvido na Alemanha, mas é produzido no Brasil. Tá entendendo isso? Tá certo? Então, os países hoje, né, como o Japão, eles já vivem em etapas pós-industriais. Eles não querem, assim, não é interessante que eles produzam, né, ali. O Japão é um país, né, com limitações naturais, com recursos energéticos, matérias-primas, né? Ao mesmo tempo, as indústrias, né, vão levar sua produção para outras áreas, então vão poluir outras áreas, vão contaminar outras áreas, vão esgotar o solo de outras áreas, vão utilizar a água de outras áreas, né? Vão criar, né, prejuízos absurdos em outras áreas e depois eles se deslocam para outras regiões quando aquele território já não for mais tão interessante assim do ponto de vista econômico empresarial. Tá certo? Então o PIB per capita não dá conta disso. Bacana? É sempre bom falar que o PIB, né, que nós vimos que é a soma de todos, né, de toda a riqueza produzida pelo comércio e serviços, né, indústria, comércio e serviços, durante determinado período, não entra capital financeiro, esse capital especulativo, que é extremamente volátil, né? Hoje ele está investindo aqui, hoje à tarde ele está em outro lugar, amanhã ele está em outro, tá legal?
que são justamente, né, os grandes empresários, né, os grandes investidores financeiros que financiam a produção primária, financiam a produção industrial, financiam o comércio e, consequentemente, se alimentam, né, dessa riqueza gerada pelos setores da economia, pela mão de obra trabalhadora, né, pelos países. Lembre-se do conceito de água virtual, né? A cada produto você tem água ali em todas as etapas de produção, desde o plantio, ao beneficiamento da matéria-prima, ao transporte, né? A produção industrial, ao comércio. Então, por exemplo, uma camisa de malha como essa que eu estou usando, tá legal? Uma camisa de malha, cara, tem mais de 10 mil litros de água. Um quilo de carne bovina tem mais de 20 mil litros de água. Tô entendendo? Né? Como que essa água virtual se relaciona a esse entendimento? Então, os países que mais consomem água virtual são justamente aqueles países que mais consomem produtos e, consequentemente, os países que mais consomem produtos são aqueles países que mais a população, né, tem condições de consumir e a lógica da sociedade de consumo está mais arraigada ali, né, nesse aspecto. Então, repararam que o PIB per capita é extremamente ilusório? Né? Não dá conta. Então nós temos esse mérito aqui, né? O mérito desses dois que nos anos 80 desenvolveram um mecanismo que se aproxima muito mais da realidade socioeconômica que nós chamamos de IDH. E o IDH passou de ser utilizado a partir de 1990 para aferir o grau de desenvolvimento econômico das nações. Obviamente que dos anos 90, da proposta, né, desses dois economistas, até hoje, mudanças aconteceram no IDH, mudanças importantes, né, para se adequarem, para se adaptarem à nova realidade, as transformações que acontecem, para tentar buscar, para chegar mais próximo possível da realidade, tá bom? É fiel? Exatamente não, mas se aproxima muito mais da realidade por apresentarem componentes socioeconômicos, tá? E desde então, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, nosso querido PNUD, né, utiliza o IDH como forma de aferir o desenvolvimento dos países no mundo. Tá claro para vocês? Tá? Espero que tenha ficado claro, né, tenha ficado tranquilo aí para vocês. A gente continua depois falando especificamente, entendendo, né, os componentes do IDH e analisando o IDH mundial, tá bom? O mapa do IDH mundial. Grande abraço aí.